sujeito inexistente, e é chegada a hora de falarmos sobre ele. Aula de número 7. A gente vai dar continuidade à aula anterior, onde estávamos falando sobre os tipos de sujeito, classificando o sujeito. Lá vimos os 4 primeiros e nesta aula veremos os 5. Como eu falei, o sujeito inexistente ele é todo grandão, cai bastante em concurso, tá? Tem tudo a ver com a interpretação de textos. Portanto, uma aula só para ele. O sujeito aqui de número 5. Nós vimos 4 primeiros na aula anterior. Pessoal, o que é um sujeito inexistente? É aquele sujeito que não existe. Não vai existir sujeito na oração. Já até falamos sobre isso. Nas orações que vocês veem aqui no quadro, A, B e C, as 3 não têm sujeito. E claro, existe uma regra para que não tenha. Se não tem sujeito, nós temos aqui 3 orações constituídas apenas de predicado. Sim, pessoal. Prestem atenção nos verbos, eles são bem específicos. O verbo nevar, o verbo passar e o verbo haver. Ó, nevou durante o dia. É um verbo fenômeno da natureza. Já passa da meia-noite. Esse passar aqui indicando aí tempo. E o verbo haver com sentido de existir. Existia um problema no carro. Se vocês observarem, fazendo a pergunta para o verbo, o que vocês vão obter como resposta? É importante fazer isso. O que nevou? Não tem uma resposta aqui. A resposta vai ser o quê? O que passa? Vocês vão ver que não tem como obter uma resposta. Porém, na C, se você fizer a pergunta para o verbo, o que havia? Você vai obter como resposta um problema. Mas um problema não é o sujeito. Um problema tem uma outra classificação que a gente vai ver futuramente, pessoal. É o objeto direto. Ah, mas como é que eu sei? Aí que entram as regras que a gente vai ver agora. O verbo haver, no sentido de existir, não tem sujeito. Se não tem sujeito, um problema não pode ser o sujeito. É outra coisa menos sujeito. A gente começa a falar das regras. Bom, pessoal, oração sem sujeito são orações construídas com verbos impessoais na terceira pessoa do singular. O que é um verbo impessoal? In é negação, pessoal é pessoa. Ou seja, verbos que não possuem sujeito. Quais são as pessoas do discurso? Eu, tu, ele no singular, nós, vós, eles no plural. Um verbo sem pessoa é um verbo sem sujeito, pessoal. Estará na terceira pessoa. Tá aqui, ó. São orações constituídas somente de predicado. Vamos ver aqui cada uma delas. Vai acontecer com o verbo haver no sentido de existir, acontecer, realizar-se ou decorrer. Mais comumente no sentido de existir. O verbo haver ali está com o sentido de existir. Há um problema sério, existe um problema sério. Se ele está com o sentido de existir, eu não tenho sujeito aqui. Simples assim. O que vem depois a gente chama de objeto direto. Nunca será sujeito, pessoal. Prestem atenção nisso. Haverá um evento amanhã. Acontecerá, agora está no sentido de acontecer. Acontecerá um evento amanhã. Se eu sei que o verbo haver no sentido de existir, de acontecer, não tem sujeito, o que vem depois não pode ser sujeito. Você vai fazer a pergunta para o verbo e vai obter como resposta o que vem depois aqui. E aí você tem que decorar que aqui não vai ter sujeito, porque senão você corre o risco de achar que aquilo que vem depois é o sujeito. E não é. Aqui embaixo também é o objeto direto, porque tem a regrinha. Tem que cuidar bastante disso. Vai acontecer com esses verbos aqui, fazer, estar, ser, passar, indicando tempo ou temperatura. No caso do verbo fazer, indicando tempo decorrido. Alguns autores explicam de outra forma, mas ainda na mesma. Faz 2 anos que me formei. É muito comum a gente escutar as pessoas falando assim, ó, fazem 2 anos, que está errado. O verbo fazer, indicando tempo decorrido, não tem sujeito, tá, pessoal? Tempo decorrido. Nós não temos sujeito ali. Olha lá, ó, faz muito frio aqui, agora indicando temperatura. Vou colocar um de cada para vocês. Era 30 de maio de 1980. É muito comum as pessoas falarem eram 30 de maio e até escreverem. Agora está indicando o tempo, verbo ser. É verbo ser de novo indicando temperatura. Nenhuma dessas estruturas tem sujeito. Agora o verbo estar, indicando aqui tempo e temperatura. Ontem estava calor. Agora o verbo passar, indicando aqui tempo. Deem uma olhada nesse quadro, deem uma apreciada, que ele vai ser muito importante para vocês.
Procurei colocar um de cada aqui. Se não tem um de cada, a gente vai ver futuramente, não se preocupem. Esses verbos também são impessoais, não terão pessoa. Vamos lá para a terceira, né? Os verbos que indicam fenômenos naturais, esses também não terão sujeito. Ó, ventava muito durante a noite, nevou. Percebam que o que vem depois dos verbos que indicam fenômenos da natureza, ou naturais, como queiram, o que vem depois, ó, nunca vai ser o sujeito. Aqui na primeira indica tempo, ó, muito durante a noite. A ideia de tempo, esse durante a noite. No sul do país indica lugar e por causa do calor indica causa. São expressões adverbiais que virão depois dos verbos fenômenos da natureza. Porque eles são intransitivos, como a gente chama, não transitam para lugar nenhum. E a partir de agora começam as anotações que vocês devem fazer. As atenções muito importantes, observações muito importantes. Verbos que indicam fenômenos naturais, usados no sentido figurado, têm sujeito. Com certeza. Ó, choveram cartas para você. Não é a chuva fenômeno da natureza. Está sendo usado no sentido figurado. Portanto, terá um sujeito, porque o sujeito ali, cartas. E aí o verbo vai concordar com o sujeito. Cartas choveram para você. Ordem inversa. Aqui vai ter sujeito. A banca vai misturar ali, você vai direto no chover. Aqui embaixo está sendo usado, ó, aqui vai ter sujeito, porque está sendo usado choveu por causa do calor. A gente sabe que chove por causa do calor. O sujeito, portanto, aqui é inexistente. Poderia ser choveu muito naqueles anos, naqueles meses. Aí o aluno acha que naqueles meses choveram muito naqueles meses. Acaba concordando. De qualquer maneira, os verbos que indicam fenômenos naturais usados no sentido figurado têm sujeito, que é o caso aqui da primeira estrutura. Bastante cuidado com isso, pessoal. Os alunos erram bastante aqui. Questão de concordância, muita atenção, porque se ele é impessoal, o que vai acontecer? Ele não precisa ir para o plural, ele vai ficar sempre no singular. O que vai acontecer? Há um problema. Um problema é objeto direto, está no singular. Se eu colocar no plural, o verbo continua no singular, porque ele não pode concordar com o objeto direto, ele concorda com o sujeito. Não tem sujeito, o verbo permanece no singular. Mesmo que a palavra problemas, no caso aqui que é o objeto direto, né, o núcleo do objeto direto, problemas sérios, é o objeto direto, o núcleo é problemas. Não vai, mesmo que isso aqui vá para o plural. Por quê? Porque isso aqui é um objeto direto, pessoal. O verbo concorda com o sujeito, não com o objeto. Portanto, ele fica no singular. Ó, haverá um evento amanhã. As pessoas costumam dizer haverão eventos amanhã. Não, isso aqui é o objeto direto. O verbo não concorda com o objeto direto, ele concorda com o sujeito. Ele está aqui como sujeito, está tudo inexistente aqui. Não tem o porquê o verbo ir para o plural. E muita atenção aqui, porque ele passa a impessoalidade para o outro verbo. Ele é o principal. O auxiliar vai pegar a impessoalidade dele. Se eu digo aqui, eu escrevo, deve haver uma maneira de resolver isso. Se isso aqui for para o plural, ó, várias maneiras, vai ficar deve haver e não devem haver. Né? Os dois verbos ficam no singular. Os dois da locução verbal não vão para o plural. Deve haver várias maneiras. Por quê? Porque várias maneiras é o objeto. Não é um sujeito, não tem por que nada ir para o plural, ele não tem como, tá, pessoal? Bastante cuidado com isso. E aqui, faz 1 ano que me formei, vai ficar faz 2 anos. Não é fazem 2 anos como as pessoas colocam, escrevem por aí, falam por aí, tá? É faz 2 anos. Por quê? Tempo decorrido. Não tem por que ir para o plural, de jeito nenhum. Por isso está errado. Falar ou escrever fazem 2 anos, fazem 3 anos, fazem meses. Bom, atenção importante aqui, que o fazer e haver podem não ser impessoais, quando não indico o sentido que tem anteriormente, conforme eu falei para vocês, ó. João faz trabalho comunitário. Esse verbo fazer aqui não está indicando o tempo decorrido. Percebam? Ele está agindo aqui. Pode ir para o plural. Eles fazem trabalho comunitário. Por que foi para o plural? Não está indicando tempo decorrido. É só naquele sentido que eu falei para vocês. Daí ele vai ter sujeito, com certeza. Bem como o verbo haver. João havia trabalhado muito, eles haviam trabalhado muito, porque o haver aqui não está no sentido de existir. Aí ele pode ir para o plural sem problema nenhum, e terá sujeito, inclusive, conforme vocês estão vendo aqui no quadro. Então, bastante atenção com isso. Pessoal, não se deve usar na linguagem escrita o verbo ter com o sentido de existir ou haver. Por quê? Porque já tem o existir e o haver. Para que mais o ter, que significa, na verdade, possuir? Aí mais um verbo que as pessoas estão usando no dia a dia, está indo para a escrita, está num processo,
mas a gramática não recomenda. A gramática normativa não recomenda que vocês façam isso aqui, ó. Tinha várias pessoas na festa, tinham várias pessoas na festa. Essas duas formas estão erradas. Por quê? A gramática não recomenda que se use o verbo ter no sentido de haver ou existir. Mas quando for usar, use no singular, porque ele está no sentido de haver ou existir, não está no sentido de posse. Vai ficar dessa forma, tinha várias pessoas na festa. Tinham várias pessoas na festa. De acordo com a gramática, as duas formas estão erradas. Aí, claro, a forma correta está aqui, ó. Havia várias pessoas com o sentido de haver ou de existir. Porém, a estrutura sintática muda. Havia várias pessoas é o objeto direto e o haver tem sentido de existir, é impessoal. Existiam várias pessoas. Como é o verbo existir, o existir tem sujeito. Várias pessoas é o sujeito, concorda com existir. Só muda a análise sintática. E aqui, pessoal, tinha várias pessoas na festa. Pode escrever? Pode. Mas ele está com o sentido de haver ou existir. Daí ele fica impessoal. Isso aqui virou objeto direto e ele está com o sentido de haver ali ou existir, né? Nesse caso. Então, ele fica no singular, já que se vai usar, use direito. Né? Mas a gramática não recomenda. E essa forma aqui, eles tinham duas casas na praia. Por que que tá certo? Porque aqui ele não está com o sentido de haver ou existir, ele está com o sentido de posse mesmo, que é o sentido dele. Então não há problema que fique dessa forma ali. Ele tem sujeito daí, está indicando posse, que é o sentido dele. E daí vem uma outra pergunta que os alunos sempre me fazem, que eu vou responder nesta aula. Tem coisas com acento circunflexo ou tem coisas sem acento circunflexo? Ou vice-versa, conforme está aqui no quadro. Pessoal, a gente viu que ele indicando posse, ele vai para o plural. Ó, ele tem casa na praia, está indicando posse. Singular ele, tem, singular também, sem acento circunflexo. Eles têm plural por quê? Porque está indicando posse. Eles possuem casa na praia. As duas formas estão corretas. Aí ele vai para o plural, tem sujeito, tudo normal. Agora aqui, ó, tem coisas que só a Philco faz por você, tá certo por quê? Foi usada, é uma propaganda que tinha antigamente, acho que nem existe mais essa marca, não sei se existe, né? Parece que virou máquina de lavar, né? Geladeira, sei lá, não sei, pessoal, micro-ondas. Mas existia essa propaganda, tem coisas que só a Philco faz por você. E aí as pessoas queriam saber, tem acento circunflexo aqui? Não, porque ele está sendo usado aqui com o sentido de existir ou haver. Há coisas que só a Philco faz por você. Existem coisas que só a Philco faz por você. Ó, as duas formas também estão corretas. Seria mais adequado falar dessa forma. Existem coisas que só a Philco faz por você ou há coisas que só a Philco faz por você. Só muda a análise sintática. Aqui no existir tem sujeito, aqui no há não tem. Tudo certo por quê? A gramática não recomenda. Mas se for escrever, escreva dessa forma, sem um acento ali. Né, pessoal? Não vai ter acento. Agora aqui, ó, tem acento, por quê? Porque está com sentido de posse, aí vai ter acento sem problema nenhum. Vocês já viram que terminou a aula e eu vou fazer aquele meu pedidão para que vocês me ajudem. Seguir, compartilhar, curtir, comentar, fazer tudo que vocês podem fazer de graça para me ajudar. Isso é muito importante. Pessoal, cada like que vocês dão, dá like aqui no vídeo, curtir, né? Cada like que vocês dão, pelo menos 5 pessoas veem os vídeos e eu preciso disso também, a gente vive disso aqui. Então, se vocês puderem comentar, dar like, eu agradeço muito, imensamente. Quer contribuir financeiramente com o projeto? Tem como? Pode se tornar membro, o Pix está aqui na descrição do vídeo, ou você pode comprar um dos meus cursos que me ajuda bastante e eu só tenho a agradecer. Bons estudos!